A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo. Uma vez mais estamos aqui para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. E eu já quero convidar você a orar ao Senhor Jesus juntamente comigo, você que crê nele, não só como Jesus histórico, mas o Jesus Deus, o Deus vivo que se fez carne e veio a esse mundo e habitou entre os homens. Vamos orar? A palavra de Deus nos diz que tudo é possível àquele que crê. Querido Deus, nessa tarde maravilhosa, nesse momento em que estamos aqui estudando a Tua Palavra, Pai, uma vez mais dirigimos as nossas orações ao Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir perdão das minhas falhas. Pai, eu quero, ó Deus, adorar o Senhor pela Sagrada Escritura, por ter nos deixado a Tua Palavra. Pai, eu quero apresentar esse estudo bíblico, peço que fala conosco, nos ensine a Tua Palavra, peço que abençoe todos que estarão vendo ou ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus! Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Mestre Jesus. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, eu já quero convidar você a compartilhar essa palavra que você estará ouvindo, assistindo nesse momento, né? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você é o nosso convidado todo especial. Se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais, compartilhe para aquela pessoa que você sabe, que você entende que está precisando de uma palavra de vida, uma palavra que possa mudar o caminho dela, a história dela, a vida dela. Muitas das vezes nós perdemos tempo, né? O ser humano perde tempo compartilhando tantas coisas negativas, mas Deus te chama nesse dia, Deus fala com você através da minha vida. Vamos compartilhar coisas boas, vamos compartilhar a palavra de Deus, que tem o poder de transformar o mais miserável de todos os pecadores em uma nova criatura. E hoje, para você que ama estudar a palavra do Senhor, nós iremos estudar a palavra de Deus no livro de Salmos. Isso mesmo. O livro de Salmos, ele fica assim meio que no meio das Sagradas Escrituras, para nós aqui, né? Para nós. Porque as divisões da Bíblia Sagrada, mais precisamente no Antigo Testamento, por parte dos judeus, ele tem uma divisão diferente da nossa. Pois bem, Salmos de número 139, para você que acredita que existe um Deus no céu, para você que acredita que Deus é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com as pessoas, para você que acredita que Deus tem o poder de ressuscitar quem está morto, tem o poder de curar aqueles que já estão desenganados pela medicina, entre tantos milagres que Deus pode realizar. E você que tem vontade de conhecer um pouco mais, só um pouquinho da pessoa de Deus, só um pouquinho, porque Deus na sua totalidade é impossível nós, seres humanos, compreendê-lo. Hoje nosso estudo será baseado em Salmos de número 139. E o tema do nosso estudo é os atributos de Deus. Isso mesmo, hoje nós estaremos estudando sobre os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Você sabe o que são os atributos de Deus? O que são os atributos comunicáveis de Deus? E o que são os atributos incomunicáveis de Deus? Por acaso, algum dia você já ouviu essa palavra? Atributos de Deus e atributos incomunicáveis de Deus? Quem Deus é? Quando podemos perceber a existência de Deus? O que Deus é capaz de fazer? Onde Deus se encontra, ou onde Deus está em meio a tantas tragédias que aconteceu nesse mundo? Essas e outras respostas nós encontramos na Bíblia Sagrada. Porém, isso não significa que todas as respostas para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos,
Isso não significa que nós iremos encontrar na Sagrada Escritura, porque tem coisas, né? Tem perguntas que nós só iremos ter a resposta na eternidade, quando estivermos lá com o Senhor. Como, por exemplo, né? Deus muitas das vezes não explica porque permite tais provações na vida de muita gente, muitos servos de Deus que são fiéis a Ele. Pois bem, está escrito no Salmo de número 139, a partir do versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser deserto que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Somente até aqui, né? Pois bem, você que não acompanhou quando eu disse com relação ao texto bíblico, né? O nosso estudo bíblico de hoje será baseado no livro de Salmos, Salmos de número 139. E o tema para o nosso estudo de hoje, nós iremos estudar sobre os atributos de Deus. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Primeiramente, eu glorifico ao Senhor Jesus por essa porção da Sagrada Escritura, que é o livro de Salmos. O livro de Salmos nada mais é do que cânticos que enaltecem o nome do Senhor Jesus. O livro de Salmos é como se fosse a nossa harpa cristã que utilizamos na Assembleia de Deus, porque eu já fui diretamente falando nessa linguagem mais popular, mais básica para entendermos, né? Qual era e qual é a utilidade do livro de Salmos para os judeus? Os judeus, a palavra de Deus nos diz, né, que o Senhor, ele criou, Deus instituiu várias festas para o povo de Israel. E em muitas ocasiões, quando o povo de Israel se reunia para adorar o Senhor, eles sempre recorriam ao livro de Salmos para estar louvando e glorificando o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o livro de Salmos funciona como se fosse uma espécie de inário, é como se fosse uma harpa cristã nas mãos dos judeus, onde eles engrandecem o nome do Senhor. Esses salmos que muitas das vezes a gente lê, a gente estuda, a gente pesquisa. Quantos estudos bíblicos eu já ouvi? Quantos estudos bíblicos você já ouviu? Quantas pregações nós já ouvimos no livro de Salmos, né? E são experiências maravilhosas, mas sobretudo é preciso entendermos que o livro de Salmos é o cântico, é a harpa cristã, é o inário dos judeus quando eles se reúnem para glorificar o nome do Senhor. Tanto é que quantos salmos, né? Muitos salmos, o salmista já começa dizendo: eleva os meus olhos para o alto,
porque do alto é que vem o meu socorro. E a palavra de Deus nos mostra, né, que pelo menos na nossa Bíblia, aqui na versão brasileira, né, nós temos salmos, 150 salmos. Lembrando que no começo, a Bíblia Sagrada ela não era escrita em capítulos, versículos, livros nos mínimos detalhes, ponto, interrogação, essas observações, esses acréscimos, né? Essa organização, ela só veio existir depois do ano de 1250, por aí, porque no passado não existia gráfica. A palavra de Deus ela foi traduzida, a palavra de Deus a princípio foi escrita em pedra, isso aí depois da tradição oral, né? Primeiramente veio a tradução oral, de pai para filho, transmitindo a palavra de Deus. Nesse meio tempo foi escrita em pedras, depois foi escrita em argila, que tem um outro nome agora que eu esqueci o nome agora. Depois foi escrita em papiro, depois foi escrita em pergaminho, depois foi tudo escrito à mão. A palavra de Deus antigamente era escrito tudo à mão, até que em meados de 1300 depois de Cristo veio existir a gráfica, né? A escrita, a gráfica, melhor dizendo, né? E tivemos mais condição de a palavra de Deus ser mais divulgada, pregada, traduzida, né? Publicada. E hoje nós temos a palavra de Deus aqui em mãos, como você está me vendo aqui nesse momento. Então o livro de Salmos tem 150 capítulos, e nesses 150 capítulos o livro de Salmos não foi escrito apenas por uma pessoa. O livro de Salmos não foi composto apenas por uma pessoa, porque uma coisa é ser escrito, outra coisa é compor. Então o livro de Salmos ele foi escrito, ele foi composto por mais de uma pessoa. A Bíblia nos mostra que existem salmos que levam o nome de Moisés, existem salmos que levam o nome de Salomão, existe salmo que leva o nome de Asaf, e o salmista mais conhecido entre todos é o salmista Davi. Pelo que me recordo que na nossa Bíblia, né, existe 73 salmos de Davi entre os 150 salmos que estão contidos aqui no Antigo Testamento. E a palavra de Deus nos diz aqui nos Salmos, chegamos no Salmo de número 139. A onipresença e a onipotência de Deus. Os judeus nunca tiveram nenhuma preocupação, os judeus nunca duvidaram da existência de Deus. Mesmo que houve momentos na história de Israel em que o povo de Israel passou por provações, por tribulações, houve momentos que é normal, né? Muitas das vezes na hora da luta, da prova, da dificuldade, muitos de nós se perguntam onde está Deus que está permitindo esse sofrimento, onde Deus está que está permitindo essa enfermidade sobre mim, ou essa enfermidade sobre os meus familiares, por que Deus permitiu estar passando por essa situação. É normal, esses questionamentos vêm sobre o justo, injusto, vêm sobre cristão, vêm sobre não cristão, vêm sobre judeus, vêm sobre outros membros de outras religiões desse mundo. Muitas das vezes a gente só crê em Deus no momento de facilidade. Mas essas dificuldades de entender a maneira de Deus trabalhar não fazia com que lá no fundo os judeus duvidassem da existência de Deus. E aqui o salmista ele compôs esses salmos, ele inicia dizendo: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. O salmista ele tinha essa convicção que ele não estava nesse mundo por acaso. Ele não estava nesse mundo simplesmente porque os seus pais tiveram relação e a mãe dele ficou grávida e ele nasceu. O salmista ele tinha plena consciência que existia um Deus do céu que lhe dava o fôlego de vida, existia um Deus no céu que cercava ele, existia um Deus no céu que sondava ele, existia um Deus no céu que cuidava dele, existia um Deus no céu que falava com ele. E ele inicia dizendo: Senhor, tu me sondastes e tu me conheces. Tu me sondaste e tu me conheces.
A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. A palavra de Deus, quando falamos sobre atributos de Deus, Deus, Ele possui vários atributos. Eu sei que ser humano nenhum até hoje teve o privilégio de ver Deus face a face. O único que chegou quase pertinho assim, né, que podemos dizer, foi o caso de Moisés. Diz a Bíblia Sagrada que Deus falava com Moisés face a face. Tamanha era a comunhão entre Deus e Moisés. Mas Deus deixou bem claro para Moisés, né, que homem nenhum teria condição de ver ele, de ver o Senhor e de continuar, e mesmo assim continuar vivo. Então Moisés viu só a faísca da existência de Deus, da glória de Deus, da manifestação da presença de Deus, e Deus passou por ele viu só as costas do Senhor. Então o tamanho, isso fala da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Então falando sobre os atributos de Deus, eu vou até fazer questão de destacar aqui, Deus é eterno. Aliás, vou apagar aqui o nome eterno e vou colocar incriado. Aleluia, incriado. Você sabe o que significa essa palavra incriado? Pois é, a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus, Ele é uma personalidade incriada. Ou seja, Deus sempre existiu. Jamais houve sequer um tempo em que Deus não existisse. Ou seja, Deus, Ele é um ser incriado, Ele é uma personalidade incriada, Ele é incriado, ou seja, Deus não foi criado por ninguém. Deus, Ele é antes de todas as coisas. Deus, Ele é antes que existisse o trono para Ele se assentar, dentro da nossa mentalidade humana, porque por mais que a gente nunca viu o Senhor, mas nós atribuímos aspectos humanos, atributos humanos, e tentamos aplicar na pessoa de Deus para termos condição de entendermos o Senhor. Não só na forma da gente pensar, mas à luz da Bíblia Sagrada, através dos milagres, da maneira como Deus agiu, da maneira como Deus falava com o povo de Israel, no Novo Testamento, as profecias que se cumpriram e assim por diante. Nós entendemos que Deus, Ele é eterno na sua própria natureza. Deus ele existe antes que existisse um trono para Ele se assentar. Antes que o arcanjo Miguel existisse, antes que Gabriel existisse, antes que os serafins existissem, antes que os querubins existissem, antes que qualquer outro anjo no céu existisse, o Senhor já existia. Antes que o próprio mundo existisse, Deus já existia. Antes que existisse o céu, antes que existisse a terra, antes que existisse a lua, as estrelas, os mares, os rios, antes que existisse o dia, a noite, antes que o próprio o inimigo de nossas almas, que nós conhecemos como diabo, adversário, antes que o próprio diabo passasse a existir, o nosso Deus já existia. Deus, Ele é um ser incriado. Ele existe por si mesmo, ou bendito seja o nome de Jesus. Deus existe por si mesmo. Não existe ninguém antes de Deus. E não existe ninguém acima de Deus. Ele é antes de todas as coisas. Glória a Deus. Ele é antes do dia, Ele é antes da noite, Ele é antes da vida, Ele existe antes da morte, Ele conhece todas as coisas. Dá para você imaginar a grandeza desse Deus? Dá para você imaginar o quanto esse Deus Ele é poderoso? Dá até um nó na nossa mente quando paramos para imaginar que Deus sempre existiu. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Então, Deus, Ele é um ser incriado. E nós estamos falando sobre os atributos de Deus, sobre as qualidades de Deus. A palavra de Deus nos diz também que Deus, Ele possui uma personalidade.
Deus ele possui uma personalidade. A palavra de Deus nos diz aqui no Salmo de número 139, a qual nós estamos estudando, né? O salmista ele diz que, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Deus, ele não é apenas um ser incriado, ele não é apenas um Deus incriado, ele também possui uma personalidade. A palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, quando Deus decidiu criar o homem e a mulher do pó, que nós cremos que o homem foi criado do pó, Deus fez um boneco de barro e soprou sobre as suas narinas. A palavra de Deus nos diz, né, que Deus falou, que Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui nós aprendemos que, ao mesmo tempo que nós aprendemos sobre a existência de Deus possuindo uma personalidade, aqui a gente vê que Deus também ele não age sozinho. Nós cremos na doutrina da Trindade, nós cremos que existe apenas um Deus distinto em 3 personalidades, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um ensinamento bíblico, é uma doutrina bíblica, difícil de ser entendida, difícil de ser aceita, porque não são todos os cristãos que acreditam nesse Deus que ora se manifesta como Filho, ora se manifesta como Espírito Santo, mas é um só Deus. E uma das bases bíblicas que nós temos para crer na existência do Pai, dos Filhos, do Espírito Santo é esse texto bíblico, quando o Senhor fala, né, façamos o homem, o verbo está no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Então, alguns aspectos da natureza de Deus colocou no homem. Então esse Deus que por que o homem tem essa capacidade? Por que nós, seres humanos, muitas das vezes choramos, nos alegramos, nos entristecemos, amamos, aborrecemos e assim por diante, ou fica aborrecido? Isso fala um pouco desses atributos que há na pessoa de Deus. Deus, ele além de ser uma personalidade incriada, Deus ele tem a sua capacidade de raciocinar. A Bíblia fala que Deus ele vê, ele ouve, ele fala. Quando alguém peca, quando alguém que serve a Deus peca, transgride as leis do Senhor, não se arrepende, ele entristece, essa pessoa está entristecendo o Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus ele se entristece. A Bíblia fala que Deus ele repreende, castiga todos aqueles que ele ama. Então existem vários textos bíblicos, né, Deus falando com o povo de Israel sobre a grandeza dele. Então, meu amigo e minha amiga, saiba que o Deus que você serve, ele não está distante dos seus problemas, ele entende a sua vida, ele entende a sua situação, ele sabe das suas dificuldades. Infelizmente, tem muitas pessoas que pensam que Deus não existe e que se Deus existisse, Deus simplesmente criou o mundo, criou as pessoas e deixou que cada pessoa procurasse o seu caminho, cada pessoa tentasse encontrar ele da melhor maneira possível, cada pessoa se regenerasse com as suas próprias forças. Tem gente que pensa que Deus, ele como é que eu posso dizer, é um ser, como nós estamos estudando aqui, né? Tem gente que pensa que Deus é um ser sem personalidade, é um Deus que não tem sentimento, é um Deus que não tem amor, é um Deus que não se importa com o ser humano, é um Deus que criou os seres humanos para cada um viver da maneira que quisesse. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra o contrário, né? A palavra de Deus nos diz que Deus falou com Moisés, falou com Adão. Olha, quando eu falo sobre características, aspectos desse atributo de Deus. Estou falando sobre a capacidade que há na pessoa do nosso Deus. Ele possui uma personalidade, ele possui capacidade de raciocinar, de falar.
Diz a Bíblia que quando Adão e Eva pecaram, Deus falou com Adão. Adão, Adão. E Adão se escondeu da presença de Deus. Diz a Bíblia que quando Caim pecou contra o Senhor, matando seu próprio irmão Abel, Deus falou com Caim, corrigindo ele por aquele pecado de homicídio que ele havia praticado. Diz a Bíblia que Deus falou com Noé. Noé, faça uma arca para habitar você e a sua família, porque eu te achei justo no meio dessa geração e esse povo da sua geração não quer se voltar para mim. Diz a Bíblia que Deus falou com Abraão. Abraão, que nessa ocasião ainda era Abrão, sai-te da tua parentela, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não viu a face de Deus, mas Abraão ouviu a voz do Senhor. E Abraão saiu da sua terra, juntamente com seu pai. Aí diz a Bíblia que o pai de Arão chegou em Harã, ficou ali um período e depois Abraão foi para Canaã. E Deus sempre falando com Abraão. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó. Deus falou com Moisés quando Moisés já estava com aproximadamente 80 anos de idade. Moisés estava no deserto porque havia praticado um homicídio, tinha fugido lá do Egito. Deus falou com Moisés, quando Moisés estava procurando as ovelhas do seu sogro, né? Diz a Bíblia que Moisés teve uma visão de Deus, Moisés teve uma visão de uma sarça que era um mato sequinho, sabe? Se tem uma coisa que é fácil de se queimar, é algo seco, tipo uma folha seca, tipo um pedaço de papel, uma madeira seca, coisa desse tipo, sabe? Mas a palavra de Deus nos diz que aquela sarça queimava, mas não se consumia. Era o fogo de Deus, era a manifestação de Deus, e Deus falou com Moisés naquele dia. Deus falou com Moisés, o clamor do meu povo tem chegado até a mim, e eu desci para dar livramento a eles. Eu escolhi você. E Deus dialogou com Moisés, quando Moisés achou ele capaz. E existem vários textos na Bíblia, né? Deus falou várias vezes com os juízes ali em Israel. Deus falava com o profeta Jeremias, profeta Isaías, e tantos outros personagens da Bíblia, né? Entramos no Novo Testamento, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele inicia o seu comentário dizendo: antigamente Deus falou conosco através dos profetas, ou havendo Deus antigamente falado conosco. Olha o que está escrito aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias através do seu Filho. Então Deus, ele falava. Deus falou muitas das vezes aos profetas. Deus falou muitas das vezes ao povo de Israel através dos profetas, porque o sacerdote, ele tinha a missão de interceder a Deus em favor do povo. E o profeta tinha a missão de falar com o povo aquilo que Deus entregava para ele. E Deus também falava através de sonhos, né? Enfim, só isso aqui já dava um estudo da maneira de Deus falar no Antigo Testamento. Então Deus, ele possui uma personalidade. Deus, interessante, né? A palavra de Deus nos diz que Deus, ele intercede por nós. Até o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes nós não conseguimos falar, mas Deus entende a nossa dor e fala conosco. Estou contigo todos os dias. E a palavra de Deus nos diz que, falando sobre atributos de Deus, Deus também, ele é um ser infinito. Ou seja, Deus não tem fim. A palavra do Senhor, aqui não, mas a palavra de Deus nos diz que Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando paramos para imaginar a grandeza desse Deus. Deus não teve início, Deus não tem meio, Deus não terá fim, Deus não tem fim. Deus, ele é incriado, como eu acabei de falar aqui. A palavra de Deus nos diz que ele é até chamado de Pai da eternidade. Você já viu essa palavra, né? Eternidade. Mas o que é a eternidade?
Quando falamos de eternidade, nós falamos de algo que não tem fim, algo que dura para sempre, algo que é eternamente. O profeta Isaías, profetizando sobre Jesus, ele disse que Jesus seria conhecido como Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Emanuel e Pai da Eternidade. Oh, glória a Deus! Então, o Senhor é Jeová, entre vários atributos que o Senhor tem, ele é conhecido também como o Pai da Eternidade. Ou seja, Deus é eterno em si mesmo. Então, se Deus é o Pai da eternidade, se a eternidade é eterna, dá para você imaginar aí a eternidade desse Deus, o quanto esse Deus não tem fim, o quanto esse Deus ele é imortal. Nós glorificamos o nome do Senhor, porque Deus é incriado, Deus possui uma personalidade, Deus não tem fim, Deus é eterno. Nós glorificamos o nome do Senhor, porque esse Deus, ele é eterno, ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Deus ele conhece o começo e o fim. A palavra de Deus nos diz que Deus ele conhece, ele conhece até o bebezinho que está sendo gerado ali no ventre da mãe. Isso fala da grandeza de Deus. O salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor me sonda. O salmista ele diz, ele prossegue dizendo: Senhor, o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu caminhar. Senhor, é como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, eu te adoro porque antes que saia qualquer palavra da minha boca, o Senhor tudo já sabe. Não existe ser humano nenhum no mundo que saiba o que se passa na mente do outro ser humano. A ciência pode estar avançada e nós glorificamos a Deus pela ciência, naquelas áreas, né, que glorificam o nome do Senhor Jesus, que tem ciências que só servem para afastar o homem da existência de Deus, da presença de Deus, mas aquelas ciências que comprovam cada vez mais a grandeza de Deus, aquela ciência que comprova a capacidade do ser humano, ela é incapaz de descobrir o que se passa na mente de um ser humano. E nem todas as pessoas importantes que já passaram por esse mundo foram capazes disso. Mas o salmista destaca esse atributo de Deus, dizendo: Senhor, antes que saia qualquer palavra da minha boca, o Senhor tudo já sabe. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aqui nós entendemos que Deus ele se preocupa conosco. Aqui nós entendemos que é impossível se esconder de Deus, é impossível fugir de Deus, é impossível esconder de Deus os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos desígnios, as nossas intenções, os nossos planos. Nada disso se esconde aos olhos do Senhor. Mas isso, meu amigo, minha amiga, você que está me vendo nesse momento, isso não é motivo para você, essa palavra que eu estou falando aqui, não é com a finalidade de você se amedrontar e pensar: vixe, estou perdido agora porque Deus sabe de todos os meus projetos. Vixe, eu estou perdido agora porque Deus já sabe o que eu estou pensando em fazer, o que vai ser de mim. Eu não sei o que se passa em seu coração, eu não sei quais são os projetos que há na sua vida. Eu só sei que quando reconhecemos que Deus, ele sabe do que se passa no nosso coração, isso é motivo para nós glorificarmos a Ele e ao mesmo tempo colocar nas mãos dele os nossos sonhos, as nossas necessidades, os nossos problemas, a nossa vida, a nossa esperança, e reconhecer como salmista e dizer: Senhor, o Senhor conhece os meus planos. É interessante, né, falar sobre a grandeza de Deus, que Deus conhece o dia de amanhã. Não existe ser humano nenhum que sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós podemos fazer plano, o rico faz plano, o pobre faz plano, independente da classe social, todos nós temos planos, todos nós fazemos planos para amanhã. A palavra de Deus até nos orienta, né? Quando for fazer planos, diga para Deus, fala para Deus: Senhor, tu sabes, se for da tua vontade, isso e aquilo vai acontecer.
Porém, irmão, só o Senhor é que sabe o dia de amanhã. Na nossa mentalidade, né, falando sobre a grandeza de Deus, Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro, só Deus conhece o futuro. Porém, dentro da mentalidade de Deus, não existe essa palavra no dicionário de Jeová, não existe essa palavra passado, presente e futuro, porque Deus é eterno. Deus está presente sempre, 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 sempre. Aleluia. Mas isso fala da grandeza do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus ele é onisciente. A onisciência de Deus é um dos atributos do Senhor. E esses atributos que eu estou citando aqui, como eu iniciei no nosso estudo, eu iniciei o estudo falando também sobre atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis da parte do Senhor. Então, primeiramente, eu estou falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E o que são atributos incomunicáveis de Deus? Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus possui. Esses atributos incomunicáveis só habitam na pessoa de Deus. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus decidiu não dividir com mais ninguém. São qualidades que fazem parte do caráter de Deus. São qualidades que fazem parte das características de Deus como Senhor. São aspectos da sua pessoa. Esses atributos incomunicáveis falam do poder de Deus, que só Deus possui. Por mais que Moisés foi um homem considerado à luz da Bíblia o homem mais manso que já passou por essa terra, por mais que Jó seja considerado o homem mais justo, Moisés é considerado o homem mais manso que passou por esse mundo. Jó é considerado o homem mais justo no seu tempo, ou o mais justo que já passou por esse mundo. Ninguém teve mais sabedoria do que Salomão, a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos mostra que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Jeremias foi um profeta que chorou muito. Tanto é que ele é conhecido como o profeta das lágrimas. O profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Então a gente vê muitas qualidades nesses profetas, a gente vê qualidade no sacerdote Arão, mas nenhum deles teve a honra, o privilégio de receber de Deus essa qualidade, esses atributos que só há na pessoa de Deus. Nenhum desses profetas possuiu a capacidade de ser onisciente, onipresente, onipotente e assim por diante. Ou seja, esses atributos incomunicáveis só existem na pessoa de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus ele é onisciente. Vamos falar um pouco sobre a onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? O que é onisciente? Quando falamos sobre a onisciência de Deus, nós estamos falando que Deus, só Ele possui a capacidade de estar ciente de tudo que acontece nesse mundo. Vou só acender a lâmpada aqui para clarear um pouquinho aqui, porque já começou a anoitecer. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele é onisciente, ou seja, Deus ele está ciente e ele está consciente de tudo que acontece nesse mundo. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus está por dentro de todos os projetos das maiores autoridades que há nesse mundo. Muitas reuniões que são realizadas no secreto, Deus sabe de tudo que está passando ali, Deus sabe de tudo que está sendo realizado ali. Então Deus ele é onisciente. Quando falamos da onisciência de Deus, nós falamos da capacidade que Deus tem de prever muitas coisas que ainda vão acontecer. Lembra que eu falei nesse instante que Deus que só Ele sabe o dia de amanhã? Então, na onisciência de Deus, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior, igual o salmista está falando aqui, né? A onipotência e a onisciência de Deus. O Senhor cerca o meu andar, o meu deitar.
sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo já sabe. Então nós glorificamos ao Senhor. No Antigo Testamento existem vários relatos bíblicos, né, que falam sobre a onisciência de Deus. A palavra de Deus nos diz, né, que Deus, na sua onisciência, ele preveu quando o rei do Egito decidiu que era para matar todas as crianças do sexo masculino. Deus viu que no futuro ele precisava de um libertador. E Deus, na sua onisciência, ele preveu que era preciso salvar a vida daquela criança, Moisés. A palavra de Deus nos diz, né, que Deus revelou que já é um outro texto bíblico, o Senhor revelou para José os sonhos de Faraó. A onisciência de Deus, Faraó teve um sonho e ele não conseguiu entender o significado daquele sonho. E Deus, que está consciente de todas as coisas, e Deus, que muitas vezes é Ele que dá o sonho, Ele trouxe o significado para José. A palavra de Deus também nos diz que na sua onisciência, Deus, ele protegeu José, ele protegeu Maria, ele protegeu o menino Jesus. Jesus nasceu em Belém. Deus falava com José em sonhos. José e Maria tiveram que sair de Belém, foram para o Egito. E Deus continuou falando com José. Depois Deus falou para José que já podia voltar ali para a região ali de Nazaré, porque aqueles que perseguiam a criança já estavam mortos. Então isso tudo fala da onisciência de Deus. O Senhor Jesus, ele foi julgado muitas das vezes, né, quando o Senhor Jesus ele fazia questão de almoçar e de jantar com pecadores, né? Aqueles que eram considerados como pecadores, né? Prostitutas, cobradores de impostos e assim por diante. Muitas das vezes Jesus era julgado e as pessoas até diziam, se esse fosse profeta, ele saberia que ele está sentando na mesa de um pecador, ele está perto de uma prostituta, se ele fosse realmente profeta, justo, ele saberia que essa pessoa aí é um pobre miserável pecador, coisas desse tipo, né? E Jesus, na sua onisciência, porque Jesus era Deus e era homem. Como homem, ele teve vontade de comer. Como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, ele teve vontade de beber água. Como Deus, ele é aquele que oferece a água da vida. Ele disse, quem beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede. Então, como homem, ele também sentiu cansaço, teve vontade de descansar. Isso nos lembra lá o texto bíblico do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Como Deus, ele é o descanso da nossa vida espiritual. Ele próprio disse, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas como Deus, ele sabia, na sua onisciência, ele sabia o que passava no coração daqueles acusadores. E muitas vezes aqueles acusadores, eles eram repreendidos por Jesus, porque eles julgavam Jesus. E Jesus deixava bem claro, repreendia eles, né, pela má intenção que há no coração deles. Jesus deixava bem claro, né, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então a palavra existem vários textos bíblicos que nos mostram sobre a onisciência de Deus. A palavra de Deus também nos diz que Deus, ele é onipresente. Oh, glória a Deus! Onipresente. Como é bom saber que o Deus que nós servimos é o único Deus, é o único ser nesse mundo que ele é onipresente. Você sabe o que significa a palavra onipresente? Onipresente significa que Deus, ele possui, só ele possui o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele é onipresente. O salmista, ele diz, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar. E ele prossegue dizendo, ele vai narrando a confiança na onipresença de Deus. Ele vai destacando os atributos de Deus.
E ele fala com o Senhor: Deus, se eu fizer a minha morada na sepultura, até ali o Senhor está presente. Senhor, se eu fizer minha morada na escuridão, até ali o Senhor consegue me enxergar, até ali o Senhor está presente. Então, irmãos, Deus, ele é um Deus onipresente. Deus, ele possui esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse instante eu destaquei sobre a onisciência de Deus, que é a capacidade do Senhor saber de todas as coisas. Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece os nossos planos. Entrega seus planos na mão do Senhor, confia nele, vai fazer o melhor por você. Então o salmista, ele tinha essa certeza que Deus, ele é onipresente. Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabe aqueles países que pode ser que ainda não foram descobertos? Sabe aquelas ilhas? Sabe aqueles lugares que talvez ainda não chegou ser humano nenhum lá? Pois é, lá o Senhor já esteve, lá o Senhor está. O Senhor pode estar em todos os lugares. Ele pode estar, no momento em que você está orando, Ele está ali com você. Se você está orando em favor de alguém, Ele tem o poder de estar lá ao lado desse alguém, trabalhando na vida dela, ou na vida dele. Então Deus, ele é onipresente. A Bíblia fala que Deus, ele esteve com Israel no deserto durante 40 anos, protegendo o povo de Israel. De dia, Israel era guiado por uma coluna de fogo. E à noite, Israel era guiado por uma nuvem. Aliás, de dia era guiado por uma nuvem, né, e à noite por uma coluna de fogo. De dia era guiado por uma nuvem e à noite por uma coluna de fogo. E Deus guiando o povo de Israel. Deus sustentava o povo de Israel. Deus guardava o povo de Israel. Então, na onipresença de Deus, nós entendemos, né, que Deus, ele possui esse atributo de estar conosco em todos os momentos. O fato de Deus ser onipresente não significa que Deus se manifesta em qualquer lugar. Não, a gente tem que saber diferenciar isso também. Ou seja, quando as pessoas estão pecando, vamos supor que as pessoas estão pecando, se envolvendo com a prostituição, se envolvendo com os vícios, se envolvendo com a idolatria, se envolvendo com o pecado que desagrada a Deus. Deus é onipresente, mas não significa que Deus está ali. O fato de Deus ser onipresente não significa que Deus, ele tem a obrigação de se manifestar ali. Porque Deus, ele abomina o pecado. Eu espero que você esteja entendendo. É um estudo bíblico, porém é um estudo básico, porque esse estudo é muito profundo, né? Se a gente for parar para estudar só sobre um atributo de Deus, haja tempo. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele é onipotente. Já falamos sobre a onisciência de Deus, já falamos sobre a eternidade de Deus, já falamos sobre que Deus é incriado, já falamos sobre a onipresença de Deus. Agora nós iremos falar sobre a onipotência de Deus. Aleluia! Deus, ele não apenas possui o poder, mas ele possui todo o poder. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Deus, ele possui todo o poder. Não existe impossível para Deus. Irmãos, essa palavra é impossível. Nós usamos no nosso linguajar popular. A Bíblia usa também palavras. A Bíblia também fala sobre o possível que é impossível. Mas para Deus, irmãos, não existe essa palavra impossível. Deus não vê dificuldade. Deus não vê barreira. Deus não enxerga a barreira como nós enxergamos. Deus não enxerga a enfermidade como nós enxergamos. Deus não enxerga a dificuldade como nós não enxergamos. Deus não enxerga o inimigo como nós enxergamos. Inclusive, nós humanos, nós temos o hábito de falar: o diabo é poderoso, o diabo pode destruir, o diabo pode matar, né? O diabo é isso, o diabo é aquilo. Irmãos, se a gente for entender mesmo a onipotência de Deus, a gente vai ver que o diabo não é adversário para Deus. Não é.
e nunca foi, nunca será adversário para Deus, porque Deus, ele tem todo o poder. Tem alguns irmãos que dizem, tem até alguns irmãos que usam a expressão falando que Deus, ele é grandão, aleluia. O profeta Isaías tentando descrever a grandeza de Deus, o poderio de Deus. O profeta Isaías, ele diz que Deus é tão grande que ele se assenta no globo terrestre. Ele se assenta no globo terrestre, tão grande que ele é. O profeta Isaías, ele tentando descrever a grandeza de Deus, ele diz que a terra é o escabelo dos pés de Deus. E segundo eu apurei, escabelo é como se fosse uma caixinha, é como se fosse uma caixinha de sapato, é como se fosse uma caixinha onde o sacerdote colocava os pés. Então o profeta Isaías, ele diz que a terra, mesmo na sua grandeza, a terra, até onde eu entendo, tem 5 continentes, muitas ilhas, né? Na terra existe aproximadamente 8 bilhões de seres humanos. O Brasil é um dos países de maior população do mundo. Mas Deus é tão grande, irmão. Deus é tão grande que ele pode todas as coisas, ele pode estar em todas as coisas, e a terra é como se fosse simplesmente o escabelo dos seus pés, é onde Deus coloca os seus pés. Então, por isso, dá para você imaginar a grandeza desse Deus. Deus é tão poderoso, irmão. Deus é tão poderoso que ele quando criou o mar, porque foi o Deus que criou o mar. Muitos ateus acreditam que esse mundo ele passou a existir através da explosão de um planeta chamado Big Bang e assim por diante. Mas então quem criou o planeta? Quem criou os planetas? Quem criou esse Big Bang? Mas deixe que muitos fiquem com as suas filosofias, que Deus possa abrir o coração deles, dar entendimento. Porque Deus ele procura se manifestar aos humildes de coração, aos simples de coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos cristãos na cidade de Coríntios, está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 1 de Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz que Deus, ele decidiu salvar os crentes pela loucura da salvação. Então, Deus, ele se manifesta aos quebrantados de coração. Deus não força ninguém a acreditar nele. Inclusive, a Bíblia não se preocupa, irmão, por incrível que pareça, a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus, ela não tem essa preocupação de tentar desenhar a pessoa de Deus, descrever a pessoa de Deus, que por mais que ela tivesse essa preocupação, a mente humana é pequena para compreender a grandeza de Deus. Deus é tão poderoso, irmãos, que quantas mulheres à luz da Bíblia, quantas mulheres no Antigo Testamento que eram estéreis, mulheres que não podiam gerar filhos, Deus abençoou e Deus fez com que essas mulheres gerassem filhos. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele tirou o povo de Israel lá do Egito. No Egito, quando Deus abriu o mar Vermelho, saíram lá do Egito aproximadamente 3 milhões de pessoas. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. O texto bíblico fala de 600 mil homens só a pé. 600 mil homens. Mas lá fala de 600 mil homens acima de 20 anos, homens que tinham condição de lutar. Porém, no meio desses 600 mil homens, tinha mulheres que não foram contadas nesses textos bíblicos, crianças, escravos de outras nações que aproveitaram a oportunidade, pegaram a bênção e saíram também. Diz a Bíblia que Deus soprou através das narinas do Senhor, o Senhor soprou e fez com que aquele mar se abrisse e Israel atravessou de pés enxutos e aquele mar ali se tornou como se fosse uma parede. Israel passou no meio daquelas paredes. A Bíblia fala que Deus abriu o mar Jordão, Deus tem um controle sobre as águas.
A Bíblia fala que Deus é tão poderoso que Deus mandou uma chuva sobre a geração ali de Noé. Deus protegeu a família de Noé. Uma arca, Deus protegeu. Quantos milagres, né? Diz a Bíblia que Deus ressuscitou o filho da viúva de Serepta, ali quando Elias visitou. Quantos milagres na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia fala que Deus também parou o sol, quando estava acontecendo uma guerra ali, né? Está no livro de Josué. Josué orou e o sol parou e Deus deu vitória para o seu povo. Às vezes eu cito algum texto bíblico assim, pode ser que esteja errado, né, que eu não me recordo 100% dos textos bíblicos, mas lá fala sobre os milagres de Deus. Então Deus, ele é onipotente. Eu estou falando do Antigo Testamento sobre a onipotência de Deus. Aí quando nós entramos no Novo Testamento, quantos milagres o nosso Mestre Jesus operou. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, ele curou um homem que já estava há 38 anos enfermo, aleijado. Estava ali no tanque. Que eles tinham uma crença que quando o anjo vinha, balançava as águas, e quem descia primeiramente as águas era curado. Aquele homem estava há 38 anos ali e Jesus curou ele. A Bíblia fala no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 9, que Jesus curou um homem que era cego de nascença. Os discípulos até perguntaram para Jesus: Senhor, quem é que pecou? Esse homem ou seus pais? E Cristo falou: nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, falando sobre o poder de Deus, aquele homem foi curado. Diz a Bíblia que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que já estava indo ser sepultado. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, que estava com hemorragia. Diz a Bíblia que Jesus curou a filha de Jairo, que já estava morta. Diz a Bíblia em João capítulo 11 que Jesus ressuscitou a Lázaro depois que estava 4 dias morto. Diz a Bíblia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diz a Bíblia que Pedro e João, lá em Atos capítulo 3, estavam indo orar 3 horas da tarde e tinha uma pessoa pedindo esmola na porta do templo. Ele pediu esmola e Pedro e João falaram com ele: nós não temos prata nem ouro, mas do que temos, isso te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E através do poder de Deus, aquele moço foi curado, levantou. Então haja tempo. Pena que não temos tempo para falar tanto sobre a grandeza, sobre o poder de Deus. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre tudo, ele tem poder sobre todos. Então que possamos confiar mais no Senhor. Deus, ele é o advogado dos advogados. Sabe aquela causa que porventura você que está me ouvindo, sabe aquela causa na justiça? Aquela causa que os melhores advogados não têm condição de resolver. Deus, ele tem um poder de ir lá, de pegar aquele processo, de usar o juiz e de dar uma decisão favorável. Então Deus, as leis do mundo estão nas mãos do Senhor, as autoridades do mundo estão nas mãos do Senhor. Diz a Bíblia que Deus, ele tem poder para ferir e tem poder para curar. Deus, ele tem poder para matar, ele tem poder para fazer viver. Então um dos atributos de Deus é a onipotência do Senhor. E nós já falamos um pouco sobre os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis. E quais são os... Vou ter que parar aqui devido ao tempo, sobre os atributos comunicáveis de Deus. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis de Deus, porque eu falei sobre os atributos incomunicáveis e agora eu quero destacar um pouquinho dos atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus, a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus não nos criou como se fosse um animal, um ser irracional. Deus nos criou como criou as árvores. Deus, ao criar o homem, Deus colocou qualidades no ser humano.
Diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, um pouco da moral que existe em Deus, Deus colocou no homem. O homem, ele possui, sim, muitas qualidades. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele chorou, Jesus se alegrou, Jesus se entristeceu, Jesus se aborreceu, Jesus se decepcionou com o povo de Israel. Deus, no Antigo Testamento, quantas vezes também Deus teve esses sentimentos. Aí voltando para nós humanos, o homem e a mulher. Você já parou para imaginar por que nós choramos? Por que nós nos alegramos? Por que nós sentimos vontade de abraçar e assim por diante? Vamos analisar. Primeiramente, Deus, como eu disse aqui, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O ser humano, ele não gosta de ficar só. Você já imaginou por que o ser humano não gosta de ficar só? É raro, é muito raro encontrar uma pessoa que sente vontade de ficar sozinha, isolado, afastado das pessoas. Porém, a maioria de nós, crentes e descrentes, homens e mulheres, a maioria de nós, seres humanos, nós temos vontade de se relacionar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, brincar com outras pessoas. A gente tem vontade de estar em grupo, a gente tem vontade de estar com a família, de estar com os amigos, de estar com os irmãos na igreja. E esse tipo de comportamento não vem simplesmente de nós, como se nós quiséssemos ser assim, como se nós já nascêssemos assim. Na verdade, esses aspectos, essas qualidades já existem na pessoa de Deus e essas qualidades foram implantadas dentro de nós. Porque Deus, ele não é um Deus solitário, o nosso Deus que nós servimos não é um Deus solitário, não é um Deus impessoal. Agora eu lembrei da palavra, porque no início do nosso estudo eu queria falar falando sobre a personalidade de Deus, eu quis falar que Deus, ele é um ser pessoal, só que na hora fugiu essa palavra e agora eu me recordei. Deus, ele é um ser pessoal. O que é um ser pessoal? Deus, ele é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que ama, é um Deus que se alegra. E sendo uma pessoa e possuindo uma personalidade, Deus, ele é um ser que gosta de interagir com as pessoas. Lembra que eu falei? Tem pessoas que acreditam que Deus, ele é um ser impessoal, ou seja, um ser que criou o mundo, está sentado lá no seu trono e não quer saber de se relacionar com o homem ou com a mulher, não quer saber de se comunicar com o ser humano aqui da terra. Tem pessoas que creem dessa maneira. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus, ele é uma personalidade, Deus é um ser pessoal, um Deus que se relaciona. Deus poderia muito bem ficar só lá no céu e pronto. Mas Deus decidiu criar os anjos. Os anjos são criaturas criadas por Deus. Os anjos, eles falam. Os anjos veem. Os anjos ouvem. Os anjos interagem entre si. Então são criaturas de Deus. Então Deus, lá no céu, tem um Pai, tem um Filho, tem o Espírito Santo, eu creio dessa maneira, né? À luz da Bíblia Sagrada. Mas Deus queria mais. Deus queria revelar a sua existência. Deus queria se revelar mais o seu senhorio, a sua grandeza. E Deus então decide criar o homem. E Deus criou o homem, a Bíblia fala que o homem, ele é a coroa da criação. Porque por mais que Deus criou o céu, criou a terra, criou os mares, criou os rios, criou os animais, mas sobre tudo que Deus criou, a Bíblia Sagrada nos mostra que o principal entre tudo que Deus criou foi o homem, criado à sua imagem e semelhança. E aqui eu abro parênteses para dizer e para falar para você, o diabo nos odeia porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O diabo nos odeia porque ele quis ser maior do que Deus, foi expulso do céu, perdeu a oportunidade de continuar servindo a Deus
E como para o diabo não tem mais a oportunidade de voltar a morar nas mansões celestiais, o diabo então procura de todas as maneiras destruir o homem e a mulher. Destruir o homem e a mulher. Quantas pessoas nesse mundo estão sendo escravizadas pelo diabo, nos vícios do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, da cerveja, da pinga e de outras bebidas alcoólicas. Quantas pessoas estão escravizadas no adultério, homens na prostituição, mulheres na prostituição. Quantas pessoas estão sendo escravizadas no crime. Quantas pessoas estão pensando em suicidar nesse momento, quantas pessoas que já suicidaram, quantas pessoas que estão em depressão. E tudo isso, eu sei que cada caso é um caso, principalmente na área da depressão, mas 90% dos casos são tragédias influenciadas pelo diabo, porque o diabo quer que o ser humano se mate uns aos outros, se destrua a si mesmo e perca a salvação. Porque o diabo perdeu a graça de Deus, e Deus colocou a sua graça dentro de nós, o favor imerecido de Deus está dentro de nós. Então, quando falamos sobre atributos comunicáveis de Deus, nós estamos falando sobre essa capacidade que nós temos. Assim como Deus gosta de se relacionar com o ser humano, nós também temos essa qualidade, esse desejo, essa vontade de se comunicar com as pessoas. Isso vem de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós temos essa capacidade de não só querer nos relacionar com as pessoas, né? Mas também nós nos alegramos, Deus se alegra, nós choramos, Deus chora por causa do pecado da pessoa, nós nos entristecemos. Então nós glorificamos ao Senhor, porque Deus colocou dentro de nós, cada um de nós temos um DNA diferente, isso aí é notório. O pai e a mãe pode ser pais de 10 filhos, mas cada um tem um DNA diferente. Porém, Deus conhece todos nós e nós louvamos a Deus. Bem-aventurado aquele que crê no Senhor. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu no Senhor. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico, né? Eu quero orar por você, querido Deus, em nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor pela vida de todos aqueles que estarão vendo esse vídeo. Pai, eu quero te glorificar pela vida de todos que estarão ouvindo essa palavra. Meu Deus, vem abençoar cada um, perdoa os pecados de cada um, escreve o nome de cada um no livro da vida. Ó Deus querido, venha falar mais ainda aos nossos corações, venha nos fazer, meu Deus, crer cada vez mais no teu senhorio, na tua onipresença, na tua onipotência. Ó Deus, nós te glorificamos em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero agradecer ao Senhor Jesus por você ter participado desse estudo, ouvindo essa palavra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor enriqueça a sua vida espiritual. Que você possa meditar na palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar toda a sua família. E uma vez mais eu te peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Embaixadores de Cristo e Estudos Bíblicos, você é o nosso convidado, se inscreva, porque Deus, Ele vai continuar falando com você, Ele vai continuar te fazendo entender as Sagradas Escrituras. Lembrando sempre que estamos nesse mundo de passagem, estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Um abraço.